Olá pessoal, bem-vindos ao Chamo Enfermeiro. No vídeo anterior nós falamos sobre alguns assuntos para vocês estudarem, para as provas de processo seletivo. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 tópicos em relação a entrevistas de emprego. Primeiro tópico, coisas importantes para você não esquecer. Primeiro, deixe tudo separado um dia antes. A sua roupa passada, o seu sapato limpo, seus documentos separados. Evite fazer isso no dia que você tem a entrevista, para evitar atrasos e esquecimento de alguma coisa, tá bom? Outra coisa, pesquise o lugar ou no Waze ou no Google Maps para evitar atrasos. Se você conseguir, o ideal é ir até um dia antes para você conhecer o lugar. Eu já fiz isso várias vezes, principalmente quando eu prestava concurso para saber o local da prova. Geralmente no dia de concurso o trânsito fica bem pior, mesmo sendo de domingo ou sábado, né? Outra coisa, procure dormir cedo na noite anterior da entrevista, para você não ficar com uma expressão cansada, tá bom? Mais uma coisa, sempre leve um currículo impresso, porque você não sabe se o avaliador ou entrevistador teve tempo de imprimir o seu currículo ou se o seu currículo realmente está lá no meio daquele monte de papel que ele vai levar para a sala da entrevista, né? Dos outros, juntamente com os dos outros candidatos. Então, se você tem um currículo na mão, já vai facilitar bastante, tá bom? Agora vamos lá. Tópico 2, apresentação pessoal, né? A apresentação pessoal, ela é seu cartão de visita em todas as etapas do processo, né? Então, lembre-se sempre, vá com uma roupa limpa, bem passada, né? Sapato fechado, cabelo preso, maquiagem e adornos discretos, unhas curtas ou com esmalte claro. Mais uma coisa, perfume suave, né? Principalmente para as mulheres. Tome cuidado com o mau hálito. Para os meninos também, barba feita, cabelo limpo, penteado, usa uma roupa esporte fino ou uma roupa social, tá? Toma cuidado para não ficar com aquelas calças que aparece metade da cueca, né? Calça sem cinto. Também toma cuidado com o mau hálito. Se a empresa pedir para vocês irem de branco, então atenção redobrada, porque no branco a sujeira aparece muito mais fácil, né? Tá bom? Então esses são alguns tópicos em relação à sua apresentação pessoal, tá? Terceiro tópico, postura, né? Seja cortês e educado. Mantenha uma boa postura, tanto ao se sentar ou enquanto você fica de pé. Evite assim aquelas posturas desleixadas, né? Ombro caído, conversar demais, sabe? Ficar contando a sua vida ali pro pessoal que espera junto com você, que a gente vê isso muitas vezes, falando no alto, fica aquele tititi, aquele zunzunzão, isso é tão desagradável. Então, né, mantenha boa postura em todo o tempo. Não mexa no celular, deixa ele no silencioso ou desligado, se você preferir, né? Atenção com o tom de voz, não fale gírias, não fale muito baixo, mantenha um tom de voz sempre confiante, tá bom? Agora vamos lá para o quarto tópico, que é sobre a avaliação de competências ou as perguntas que eles podem fazer para você, tá bom? Pergunta número 1. Geralmente eles pedem para você fale um pouco sobre você. Geralmente pergunta se você tem filho, se você é casado, se você estuda, se você tem outro emprego. Dá uma checada no seu currículo nesse momento. Então isso é as perguntas mais básicas, tá? Segunda, eles podem perguntar para vocês assim: cite um ponto positivo ou uma qualidade, uma habilidade sua, né? Foque no contexto profissional, veja aí uma qualidade, uma habilidade sua e pode falar. Também pode perguntar um ponto negativo seu, né? Evite falar coisas assim que vá te prejudicar, né? Exemplo, eu sou muito distraído, eu sou muito explosivo. Então, assim, como que você vai ser muito distraído e explosivo se na enfermagem você precisa ter uma observação centrada, focada e você tem que ter uma paciência gigantesca, né? Então, são coisas que vai te prejudicar. Então, assim, não tô falando que todas as pessoas vão ter esse ponto negativo, mas você pode falar que você é detalhista demais,
que você é hiperativo, não gosta de ficar parado, não gosta de setor muito parado, né? Muitas vezes a pessoa ela tem uma fisionomia mais séria e as pessoas pensam que ela tá de mau humor, que ela tá brava, e na verdade ela só é um pouco mais séria, mais quieta, né? Então esse tipo de coisa que é o ideal você falar. Analisa aí para você não falar nenhum ponto negativo que vá te prejudicar. E se você tiver algum ponto negativo nesse sentido, você precisa buscar melhoria nesse sentido, porque senão como que você vai exercer a profissão, tá bom? Eles podem perguntar também por que você escolheu a enfermagem, a área da saúde. Pode perguntar por que você saiu do emprego anterior, ou se você pretende conciliar. O ideal nas perguntas, né, e nas respostas principalmente, é você ser sincero, olhar nos olhos do entrevistador, né, manter contato visual, não mentir, não decorar texto, focar as respostas no contexto profissional, ser objetivo e claro, não ficar estendendo a conversa, tá bom? Porque também o nosso corpo fala, né? Às vezes a sua boca tá falando uma coisa, mas o seu corpo tá falando outra. E quem tem expertise de avaliação vai perceber isso muito fácil, tá bom? Quinta pergunta. Pode perguntar se você participou nos últimos meses de algum seminário, de alguma palestra, de algum curso. Então, tranquilo, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link da plataforma do Einstein. E lá tem muito curso gratuito com certificado online. Eu fiz uma recentemente sobre eletrocardiograma, muito bacana. Então, você vai poder se aprimorar sem gastar um centavo. Também tem a plataforma da Cultive, que ensina idiomas de graça. Tem o canal deles no YouTube também. Que aí, se você coloca no seu currículo que o seu inglês já é intermediário, também te ajuda bastante. E também de graça, não vai precisar gastar. Certo? Sexta pergunta que eles podem fazer. Cite uma situação de estresse ou de pressão, algum problema, algum conflito que você vivenciou e como que você resolveu. Aí, gente, tem vários exemplos, né? Tanta coisa já acontece no dia a dia, de atraso no atendimento do paciente em N situações e ele fica bravo. Às vezes perder algum objeto do paciente, já aconteceu. Ou então assim, você foi destratado, o familiar ou o paciente mesmo te deu uma resposta bruta, uma resposta rude. Como que você se comportou numa situação dessa, né? Como que a gente tem que agir? Primeiro, manter sempre o autocontrole, né? Manter também o contato visual com a pessoa, ser educado, deixa ela falar, não interrompe, tá bom? Tenha paciência. Recentemente na mídia apareceu o caso daquela técnica de enfermagem que estava preparando medicação e o médico começou a brigar com ela porque ele queria ser atendido preferencialmente. Vocês lembram disso? Então, ficou feio para quem? Porque a moça apareceu em todas as redes sociais, na mídia, e ficou horrível pro médico, porque ele se achou melhor, né? Então, assim, aí a postura dela foi uma postura exemplar. É daquele jeito que a gente tem que se comportar mesmo, né? E, assim, sempre voltar para o paciente com uma resposta. Se você puder resolver, ok. Se não, passa para o seu enfermeiro, retorna lá com feedback. Às vezes o próprio enfermeiro vai, né, para resolver. Mas, assim, não deixe o paciente sem resposta ou familiar, tá bom? Tem um provérbio que eu vou deixar para vocês que é muito interessante, que fala assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Então, você vê que até a Bíblia ensina a gente a ter autocontrole. Sétima pergunta que eles podem fazer. Como que você planeja o seu dia de trabalho, a sua assistência, né? Porque nisso eles vão já observar se você é organizado, se você tem o hábito de planejar suas ações, os seus procedimentos, e com isso vai evitar o quê? Evitar atraso na assistência, evitar retrabalho e economizar recurso, né? Quantas vezes a pessoa entra lá no box do paciente e fala: fulano, traz isso, ciclano, traz aquilo. Então, assim, isso é falta de planejamento, tá
tá bom? Outra coisa, cite uma boa experiência, né? Uma situação gratificante que você teve na sua vida profissional, né? Isso é bacana de responder. Outra coisa, o que você acha mais difícil na sua vida profissional, na área que você escolheu? Pode ser várias coisas, né? Lidar com estresse, lidar com recursos escassos, lidar com recursos escassos de profissional, de colega, né? Às vezes não tem funcionário suficiente, dependendo da situação. E a gente sabe que a gente precisa fazer o melhor para o paciente com aquilo que a gente tem. Não é porque às vezes não tem recurso que a gente não vai buscar fazer o nosso melhor, tá bom? 10ª pergunta. Você cometeu um erro no seu ambiente de trabalho. Como que você agiu? Né? Qual foi a sua postura? Qual foi a sua atitude? Porque, gente, hoje em dia, antigamente, eu até reconheço, muitas instituições avaliavam o erro do funcionário para puni-lo. Hoje em dia, já não é assim. A gente precisa avaliar o erro para melhorar o processo. Só que se a gente não sabe quais os erros que acontecem, não tem como melhorar o processo, tá bom? Então, pensa nisso. Uma outra coisa também, que eles podem perguntar: como você, como funcionário, pode contribuir para reduzir o custo, né, no seu setor e colaborar para a sustentabilidade da sua instituição? Então, o que você pode fazer para reduzir custos no seu setor? Então, primeiro, planejamento da assistência, porque aí evita desperdício, economia de água, economia de luz, né? Não entrar com um monte de material em leitos como isolamento, porque você sabe que depois que entra lá, não pode sair, e se não usar, quando o paciente vai de alta ou, infelizmente, vai a óbito, é tudo pro lixo. E aí é o quê? Recurso jogado fora, tá bom? Então tem que pensar nisso também. Tanto em instituição privada e na pública, viu? Outra coisa, 12ª agora. Se eu ligar pro seu gestor no emprego anterior ou no atual, o que ele vai falar sobre você? Né? Lembre-se que a gente tem que sair sempre deixando uma porta aberta, tá bom? Porque também pode ter essas checagens aí no emprego atual, na vaga que você tá querendo. E a 13ª, eles podem perguntar também assim: qual é o seu diferencial para conquistar essa vaga? Né? O que vai contribuir com a instituição se eu contratar você? Tá bom? Então essas são algumas perguntas que eles podem fazer. Eu vou dar umas dicas bônus agora, mas eu queria pedir para vocês também antes curtir a nossa página no Facebook. E se vocês quiserem esse material por escrito, tem no blog, tá bom? www.chamoenfermeiro.com.br, tá? Então vamos lá para a dica bônus. Primeira, estude sobre visão, missão, valores e acreditações da empresa que você está fazendo o processo, a entrevista, tá? Isso já vai te deixar na frente de muitos candidatos. Outra coisa, conheça as 6 metas internacionais. Conheça os 5 momentos de higiene de mãos. Conheça sobre humanização da assistência, porque isso pode cair na sua entrevista também, tá bom? Não fale mal do emprego ou do seu setor. Evite falar negativamente dos seus amigos, dos seus supervisores no emprego anterior. Por quê? Eles podem pensar assim: se falar mal deles, vai falar mal da gente também, né? Então evite ao máximo, não fale, não comente. Outra coisa, cuidado com as suas redes sociais. Você pode ter o seu perfil avaliado, as suas postagens, o seu comportamento, o seu comentário. Muitos avaliadores olham o seu perfil na internet, tá bom? Outra coisa, não tenha medo do entrevistador. Ele tá ali para poder reunir o maior número de informações a seu respeito para poder te encaixar na melhor vaga, tá bom? Então aproveite quando ele te der abertura, aproveite para perguntar sobre o horário direitinho, sobre os benefícios, sobre as folgas, sobre adicional, insalubridade, tá? É esse o momento. Você também precisa saber sobre a vaga, até para confirmar se é isso mesmo que você quer, tá bom? Então não tenha medo. E mais um provérbio que eu vou deixar para vocês. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho?
Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Provérbios 22, 29. Então, assim, até a Bíblia sabe e cita que se você fizer um bom trabalho, você vai ser reconhecido e você vai colher os frutos desse seu bom trabalho, tá? E vai alcançar lugares altos também na sua vida profissional, tá bom? Que Deus te abençoe. Esse vídeo fica por aqui. Deixa aqui embaixo o seu comentário, sugestão de novos vídeos, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Você sabe, você tá com dúvida? Chama o enfermeiro. Tchau e até o próximo vídeo.